Está começando o segundo episódio do podcast Essência do Jogo. Queria agradecer muito a participação de todos no primeiro episódio, na nossa estreia, foi incrível. Neste episódio nós falaremos muito sobre o futebol brasileiro, sobre a seleção brasileira nessa década, o que de mais importante aconteceu neste solo. Queria começar dando um bom dia pro Américo. Américo, como que foi voltar a acompanhar o Mengão pelo rádio, pelo radinho? Bom dia, Américo, como vai? Bom dia. Eu achei interessante, na verdade eu consegui me livrar do rádio ontem, eu descobri que a Flá TV estava um narrador, sendo a câmera focada no narrador e apontando para a torcida sem mostrar o jogo. Mas eu assisti uma parte do jogo ontem e parece que o nosso timinho lá, sub-20, deu um calor no Macaé, sofreu menos do que o Botafogo com o glorioso Volta Redonda, que aliás ganhou do Botafogo. Mas infelizmente ficamos no 0-0, mas foi voltar aos anos 80. Foi para aqueles jogos que eu te mandei ontem lá. Grandes jogos que eu vi no Maracanã ainda pequenininho. Que beleza. Maciel, bom dia. O que teremos hoje de programação nesse domingo? Eu não diria frio, né? Porque você vai me dizer que para os seus padrões está até calor, mas nesse domingo nublado, o que temos de programação para fazer hoje? Bom, diria um domingo agradável, né? Sim. Seria essa minha descrição. Bom, a programação a fazer hoje é essencialmente o que der vontade. Nada, até mesmo nada. Que beleza. Bom, sim. Não, hoje, domingo é sagrado. É o dia sagrado exatamente de não fazer nada à força. Essa é ótima. Luiz, eu vou deixar para você fazer um comentário, porque você é o representante da Itália aqui no nosso podcast. E ontem nós ficamos sabendo que o Luca Toni, famoso, talvez o mais carismático camisa 9 da história do futebol... ficou sabendo que os brasileiros, aí coloco aqui um parênteses, cariocas, colocam ketchup na pizza. O que você tem a dizer sobre esse fatídico acontecimento? Bom dia, Luiz. Bom dia. Esse é um assunto muito pesado pro domingo, cara. Luiz, preciso me preparar psicologicamente. Uma outra pergunta, você já acordou ou não? Você sabe que esse negócio de acordar aí é sempre um bagulho complicado, né? Mas a gente vai se levando as coisas. Que beleza. O Américo quer se defender dessa acusação de que vocês colocam o ketchup na pizza ou não? Não faz isso não, cara. Não. Ketchup na pizza não vai rolar. O ketchup na pizza, pra mim, é uma grande defesa de comida ruim. E tem muita pizza ruim aqui no Rio. Então, assim, acho até natural, assim, você botar o ketchup na pizza e tentar salvar uma porcaria e conseguir fazer ela descer. Eu, particularmente, não como ketchup na pizza. Você salvou o dia, Américo. Muito obrigado. Pois é, segundo episódio do nosso podcast Essência do Jogo. Neste nós vamos falar muito sobre futebol brasileiro. Eu gostaria de começar fazendo um breve resumo. Então, a gente começou essa década com aqueles Santos, né, de Neymar e Ganso, do Muricy Ramalho. Depois a gente teve, vou esquecer de alguns times aqui, vocês vão lembrando, o Corinthians do Tite, né, campeão da Libertadores de 2012, que era uma máquina lá de defesa zonal, né, aquela coisa toda, que era um time que hoje os analistas diriam que era reativo, né, aquela história. Aí tivemos o Atlético do Cuca, né, colocando em evidência aqueles encaixes longos, maravilhosos, e todo o talento de Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Tardelli. Aí nós tivemos em 2012 e 2013 o Cruzeiro do Marcelo Oliveira, que era uma coisa espetacular, né? Uma coisa fantástica. Gostei muito daquele Cruzeiro, curti bastante. E depois a gente teve... Eu não gostei. Você não gostou? Quem falou? Eu não gostei daquele Cruzeiro de 2013 e 2014, não, porque ele tirou o título de um time legal aí que estava formado em 2014. Foi vacilo aquilo. Entendi. Tomei um susto, mas agora entendi o contexto. E aí em 2014 a gente teve o 7-1 e aí a gente vai explicar de que forma isso alterou um pouco o nosso futebol. Mas a gente teve ainda o Corinthians do Tite de 2015, né, que encantou com aquela circulação da bola e aqueles jogadores muito técnicos, sempre circulando bastante bem a bola. Aí nós tivemos em 2016 o Palmeiras do Cuca, que muitos dizem que é o melhor Palmeiras dessa era Crefisa, né, eu tenho minhas questões.
A gente teve nesse meio tempo o Grêmio do Renato, que talvez, falando em sequência, o time que mais conseguiu manter um nível é o time da década. Por mais que o Flamengo do Jesus tenha feito o que fez neste ano, mas o Grêmio do Renato jogou em alto nível durante 3 anos. E aí a gente teve agora, em 2018, o Palmeiras do Felipão, que bateu recordes, atrás de recordes de jogos invicto no Campeonato Brasileiro, né? É o time com a maior invencibilidade da história dos pontos corridos. E nesse ano de 2019, essa coisa espetacular do Flamengo do Jorge Jesus. O Fluminense da Unimed, campeão brasileiro em 2010 e 2012. Verdade, que era um time também espetacular. Américo, que clube você destaca, né, nessa década? E falando do seu time, o Flamengo, o que você destaca de melhor e de pior? Eu acho que, em termos de... Eu acho que essa década ela começa bem interessante em termos de futebol, mas ainda numa questão de desorganização bastante importante. Você tem o Fluminense vivendo do mecenato da Unimed, uma Unimed naquela época já falimentar. É bom colocar o seguinte, existe uma diferença muito grande entre um mecenato de uma Crefisa, de uma Parmalat e um mecenato de uma Unimed. O Celso Barros não é dono da Unimed. A Unimed é dos médicos, ela é uma cooperativa. Então ele turbinava o time do coração dele com o dinheiro dos outros. Eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2011, talvez em nível técnico alto, tenha sido um dos melhores que nós tivemos. Aquele campeonato teve o Santos campeão da Libertadores, teve o Flamengo com Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, o Vasco que começa a revelar o Dedé, o Rômulo no único momento bom da carreira dele, Juninho Pernambucano voltando, o Corinthians que seria campeão mundial que foi campeão brasileiro para ser campeão mundial em 2012, o time do Fluminense da Unimed no intervalo entre os títulos de 2010 e 2012. Então, assim, talvez tenha sido o Campeonato Brasileiro mais disputado. E eu acho que o time ali, o grande time daquela época foi o Corinthians, ali no período de 2011 até 2015, para mim foi o time assim, mais importante, mais marcante daquele período. Eu vi assim, o Tite montando aquele time em 2 modelos. Primeiro, realmente um time muito mais reativo, um time que era muito a cara dos times que o Tite montava antes, que eram times que faziam uma marcação muito forte, em bloco médio, e saíam muito rápido para o contra-ataque. E aí o Tite segue ali no Corinthians até tem se não me engano, um 2013, 2014 meio ruim, e aí ele sai esperando ser convocado para ser o técnico da seleção depois do 7-1, não é convocado para ser o técnico da seleção no 7-1, depois do 7-1, volta para o Corinthians, e aí ele tem material humano para armar um time que, na minha opinião, era realmente interessante de ver, que é o Corinthians campeão de 2015. Esse time, para mim, foi o time que jogou melhor antes do Flamengo de 2019. Apresentou o futebol mais vistoso, ganhou o Campeonato Brasileiro com sobras, mas ganhou jogando para frente, envolvendo o adversário. E ali ele fez algumas descobertas, inclusive, que foram importantes para a seleção brasileira, que também onde ele fez um grande trabalho em 2017. Uma das descobertas dele, que ele mesmo assumiu que foi uma surpresa, foi a usar o Renato Augusto como meia central e colocar o Jadson aberto. Ele tinha uma visão de aquele time que jogava meio num 4-1-4, às vezes 4-4-2. Ele gostava de jogar com os meias abertos, assim como o Jorge Jesus fez agora no Flamengo. E os interiores eram mais fortes. Então a gente podia dizer que o Renato Augusto fazia a do Gerson hoje no Flamengo atual. Para mim foi o melhor time daquela época. E agora, do lado do meu time, acho que não tem nenhuma dúvida, assim, o melhor time da década foi o Flamengo de 2019. E eu acho que aí tem aquela questão que eu dividindo a década em 2, você tem uma segunda metade da década, que acaba ali em 2015, período das novas gestões do Flamengo e do Palmeiras. Para mim, de 2016 para cá, apesar do Corinthians ter sido campeão em 2017, os 2 clubes que dominaram a cidade nacional foram Flamengo e Palmeiras. Em 2016, o Flamengo ainda não estava dentro do seu plano de recuperação num ano de alto investimento. Foi o ano que o Diego veio, já tinha o Guerreiro,
mas o Guerreiro não foi uma compra de investimento imediato alto. O Flamengo fez um negócio com o Guerreiro, onde o valor da aquisição dele foi um valor de luvas pago ao Guerreiro, diluído ao longo de 3 anos de contrato. Então não teve um desembolso alto do lado do Flamengo. E o Diego, na época, também acho que veio praticamente sem custo nenhum imediato. Então, como o Flamengo tinha uma previsão de receita alta para frente, ele pôde fazer esse tipo de investimento. E a partir daí você tem... O Palmeiras já dispara com um aporte muito forte do lado da Crefisa e do Paulo Nobre. Tem um salto de qualidade muito rápido, acho que de 16 a 18, provavelmente, até 17 o Palmeiras era descoladamente o time com maior capacidade de investimento no futebol brasileiro. O estádio também teve muita influência. O Flamengo já começou a equilibrar. Oi? O estádio também teve muita influência, né? O estádio do Palmeiras dá 120, 150 milhões por ano com sócio torcedor. Exatamente. Então, assim, esse processo do Paulo Nobre, e tem um processo de organização interna profissional do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras tem uma dificuldade, e aí os que sabem disso, eu tenho um contato muito forte com essa área do futebol. O Palmeiras tem um problema de organização política mais do que organização, e essa organização política afeta a organização profissional. Então, mas esse segundo caminho entra para o time do Flamengo. E para mim, esse time do Flamengo ele vai sendo montado, a diretoria ela vem buscando 4, 5 anos montar um time com a cara que eles imaginaram, tá? Porque algumas coisas o Flamengo quer resgatar, tem um time que joga para frente. Isso é uma meta que sempre aconteceu. Um departamento de futebol que trabalha tanto pelo sentimento quanto pelos números, quer dizer, ele quer ter uma profissionalização total e ter um departamento de scout que funcione. E isso no futebol brasileiro, na minha visão, não funciona ainda bem. A gente tem uns problemas, depois a gente pode até discutir esse ponto. Então o time do Flamengo vai sendo montado e algumas coisas assim que o Flamengo sempre buscou, ele encontrou agora, por exemplo, com o Bruno Henrique. Eu sei que o Flamengo vem buscando um atacante de lado que finaliza bem há um tempão. Na verdade, o primeiro que apareceu, que era mais ou menos assim, era o Vinícius Júnior. Quando o Vinícius Júnior vira titular no Flamengo, ele faz muito gol, embora ele não finalize tão bem. E algumas trocas, assim, até que de um jogador, por exemplo, que foi para o São Paulo, foram surpresas. O Everton Cardoso, não Everton Ribeiro, ele era um jogador indiscutível como titular do Flamengo. Mas quando ele sai, o time melhora. Porque eu acho que essa visão, e o Flamengo aí foi um pouco... Foi pegar essa história do 7-1 e conversar sobre montar um elenco moderno. Eu acho que ele caiu um pouco na conversa dos treinadores estudiosos em algum momento. O Flamengo tinha um time que ficava... que eu gostava de dizer assim, ele caía na armadilha das entrelinhas. Flamengo com Diego, Everton Cardoso, Everton Ribeiro e Guerreiro, que é um centroavante muito associativo, ficava ali tocando bola e não tinha profundidade. Nenhum desses jogadores rompia a última linha para fazer um cruzamento, nenhum desses meias. O Diego era o único que tinha uma chegada melhor de finalização, mais para o centro da área, e nesse tipo de jogo o Guerreiro acabava recuando para fazer o pivô, então esvaziava completamente a área, que é o total oposto do que o Flamengo de 2019 joga, que na verdade foi um modelo de jogo que o Abel começou a implementar, onde você dá liberdade total para os jogadores, quer dizer, nenhum dos meios fica preso à ponta, todos eles se movimentam, então sempre tem 2, 3, 4 jogadores chegando na área do Flamengo hoje. Quando o Bruno Henrique você vê aquele segundo gol contra o Palmeiras no Maracanã, que o Bruno Henrique dá a volta no campo, ele pega a bola do lado esquerdo, atravessa pela intermediária e corre sozinho para a lateral. Quando ele cruza, você tem o Arrascaeta e o Gabigol entrando na área. Isso no time do Flamengo hoje é uma certeza. Então, assim, eu acho que tem uma evolução tática ali interessante, uma busca por um modelo de jogo sendo tateado. Eu acho que, na verdade, falta profissional no futebol brasileiro com essa visão crítica para montar um modelo desses. E no final acaba acertando com o Jorge Jesus, mas em cima de um modelo de contratação um pouco questionável, porque o Jorge Jesus trouxe 9 profissionais para o Brasil. Aí é engraçado que você ouve na imprensa, ele acabou com o mito da comissão técnica permanente. A gente só vai saber se ele acabou com o mito quando ele for embora. Porque se ele levar os 9 e implodir, é por isso que você coloca a comissão técnica permanente. Né? É óbvio que se o cara tiver 9 caras bons para trazer, é bom. O problema é que quando o cara vai embora, se ele leva todo mundo, o clube perde tudo, né? Então esse é o objetivo da comissão técnica permanente. Mas eu vejo assim, do ponto de vista de futebol, uma busca do Flamengo por um futebol ofensivo. O Flamengo não queria jogar no Cocabol, no Municipal, como gostam de dizer por aí, quer dizer, não quer jogar por uma bola, com bola longa, isso já era uma definição.
Eu acho que tem um saudosismo do time de 81. Assim, com razão, tá no imaginário do rubro-negro, assim como os grandes Santos de Pelé, o grande Santos de Pelé. São hoje, né, que são dois. Tá na mentalidade, tá na cabeça do santista. Talvez fosse bom também que a academia tivesse na cabeça dos palmeirenses. Eu acho que tá. Eu acho que os clubes, como diz o Hudson Martins, né, do Twitter, uma das figuras mais lúcidas do Twitter, os clubes brasileiros têm identidades regionais, né? Ele defende que o futebol brasileiro não tem uma essência única, porque ele não é determinado a priori, mas ele tem identidades regionais muito fortes. Então você vê o Palmeiras sempre com a questão da academia, o Corinthians com essa coisa do time brigador, o São Paulo com aquela história dos menudos, né, de sempre trabalhar muito com jovens, o Santos do Pelé, o Flamengo do Zico, os clubes brasileiros todos têm essa questão, e eu acho que dá pra ter um time ofensivo e que busque o ataque com o Cuca Ball, sim, com o Muricy Ball também, né? O Atlético do Cuca era um time ofensivo que jogava fazendo muita pressão, roubando a bola o tempo todo, atacava de forma um tanto quanto direta, mas era um time muito gostoso de se ver. Só uma parte. É interessante esse negócio do Cuca que você falou, porque o Cuca, quando ele começa a ganhar prestígio, ele primeiro teve o São Paulo de 2005, que ele treinou e saiu, mas ele ganha prestígio mesmo com o Botafogo naquele período de 2006 a 2008. Em 2009 ele era técnico do Flamengo, em que ele realmente tem um time mais ofensivo e ele tem uma pecha de bielcista. Então, nesse período, ele estava do lado certo da narrativa. Depois jogaram ele pro outro lado. Então, você vê que a narrativa também não é linear, entendeu? Que a narrativa, ela pega quem ele quer pegar na hora ali só pra assim, suportar a narrativa. Exato, e o Cuca no que se refere à defesa, é bielcista sim, porque ele marca por encaixes, assim como o Marcelo Bielsa. Maciel, seus destaques, times que você gostou nessa década no Brasil, e falar um pouco sobre o seu clube do coração. Começar pelo clube do coração, que é a parte mais difícil, né? O São Paulo. Para mim, a década, o São Paulo se destaca para ser o time que mais conseguiu abortar projetos promissores. O São Paulo não teve uma década frustrante porque não conseguiu montar bons times, mas basicamente porque sempre que conseguia montar um bom time, conseguia desmanchar rapidamente o projeto, antes que ele desse algum fruto. A gente começa a década com 2010, a gente ainda tem uma boa Libertadores, né, que é a Libertadores em que nós somos eliminados pelo Internacional na semifinal. Então nós temos uma crise grande, né? Se não me engano era Paulo Autuori, nós temos dificuldades, mas depois o time se acerta em 2012, é campeão da Sul-Americana com uma boa base jovem, né? Com o Lucas aparecendo, com dois zagueiros jovens, né? Toló e Rodolfo. O time se acerta, faz uma grande campanha na Copa Sul-Americana, faz um bom Campeonato Brasileiro, né? Então nós chegamos em 2013 com bastante esperança para a Copa Libertadores, mas aí o que acontece? O projeto é desmanchado, contratações bem questionáveis são feitas, né? Especialmente a que eu considero a pior da década, que foi o Lúcio, né? Que já estava encostado lá na Juventus e vem como xerifão do time sem ter nível futebolístico mais àquela altura para ter esse papel no São Paulo, numa Libertadores, e desmonta o que tinha sido talvez a melhor dupla de zaga do Brasil nos últimos 6 meses, que era Toló e Rodolfo. São Paulo então é eliminado, né, é massacrado por esse Atlético Mineiro do Cuca que a gente citou, e entra numa espiral ruim de novo, até que no ano de 2014 Muricy volta para salvar o time, né, do rebaixamento no final do ano. Em 2014 monta-se um belo time de futebol, né, com contratações importantes, muito gasto é feito, Allan Kardec, Souza, Denilson volta. Não, o Denilson já estava. Mas o Kaká, né, faz uma passagem pelo São Paulo importante. Então o São Paulo monta esse time, né, que infelizmente, né, também teve que concorrer com o Cruzeiro super ajustado, né, do Marcelo Oliveira, que foi campeão brasileiro, porque aquele time não perdia pontos, né. O São Paulo teve até uma sequência melhor no final, quando se ajustou finalmente, mas já não teve como tirar a diferença. O que acontece no ano seguinte? Nós vamos para a Libertadores mais uma vez fortes, né, com essa base. Muricy tem problemas de saúde, mudamos o treinador, aí esse time meio que se desmancha, eliminado por um Cruzeiro que não era já então melhor que o São Paulo. No princípio aquele time não parecia melhor, mas São Paulo joga mal, em Belo Horizonte é eliminado. E mais uma vez estamos sem projeto, 2015 vai mal e tal, mas
Vamos para a Libertadores 2016, classificamos. Mais uma vez, a gente encaixa um bom projeto com o Paton Balsa. E já com um elenco, assim, que a gente... Na verdade, exatamente, eu esqueci de mencionar, né? Em 2015 nós tivemos um período bom com o professor Osório, né? Aliás, um período muito divertido, em termos de pura diversão, meu período preferido. Não pelo o personagem, o futebol, mas ao mesmo tempo frustrante, porque o time foi sendo desmanchado, né? O Osório pega essa base de 2014, que era muito boa, com vários jogadores que tinham passagem pela seleção brasileira. O time é vendido, ele monta um outro time com os reservas, ainda vai bem, mas lógico, aceita a primeira oportunidade de sair, né, para ir para a seleção mexicana. E mais uma vez esse projeto é desmanchado, mas ainda com pontos suficientes para ir para a Libertadores de 2016, já com o treinador, o Paton Balsa. Veja que o São Paulo está aí numa linha de pegar estrangeiros, né? Balsa com o que sobrou, porque o São Paulo vendeu todo mundo, só ficou o Ganso, né, das grandes contratações ali. Qual era o ataque do São Paulo? Era Caleri, que veio por um curto período, o Ganso, e dos dois lados tinha o quê? Kelvin, né? Basicamente o jogador que só funcionou ali na carreira dele, né? Naquela Libertadores. Era o Michel Bastos ainda, né? Então, Michel Bastos, sim, que foi quem ainda sobrou, fez uma grande Libertadores naquele ano. E era um time que não tinha estrelas, e Rogério Ceni já tinha se aposentado, né? Com Denis no gol, a gente não tinha muita esperança, né? Mas o time foi lá, sobreviveu ao River Plate, né, na Argentina, com grandes atuações, né, de Ganso e Caleri nesses grandes jogos contra o River. Sobrevivemos, fomos indo longe e acabamos chegando à semifinal, onde tivemos o desfalque do Ganso, né, que foi muito importante. Acabamos eliminados lá pelo Miguel Borja, né, e criamos a lenda, né, de Borja. Tínhamos um belo projeto para começar o brasileiro, né? Ganso foi para o Sevilha, veio Cueva. O time continuava bem, goleamos o Corinthians. Balsa aceita o pedido para a seleção argentina. O que acontece com o projeto? Destruído novamente. 2017 não acontece nada. Vamos chegar no Rogério Ceni, que também tem um projeto que não chega a decolar, mas em princípio parecia ser a intenção do São Paulo de ter algo em longo prazo. Colocar um ídolo lá, alguém mais blindado, alguém com quem teríamos mais paciência, dar tempo de trabalho. Bom, haviam dificuldades, o time também exatamente não era uma seleção de craques, e alguns valores jovens foram vendidos durante o período do Rogério Ceni, principalmente Thiago Mendes e Luiz Araújo lá para o início do Brasileiro, né? O São Paulo até que fez um Campeonato Paulista bom, perdeu para o Corinthians do Carille a semifinal, mas jogou bem, perdeu para o Cruzeiro também a Copa do Brasil, mas o Cruzeiro também era um adversário de respeito, o Cruzeiro do Mano Menezes, né? Começamos mal o Campeonato Brasileiro, também porque duas peças que eram muito importantes no time, Thiago Mendes e Luiz Araújo, começou a ter mais dificuldades, foi demitido, veio o Dorival, salvou o time do rebaixamento, começou mal o ano seguinte, foi demitido. Entra Diego Aguirre, e mesmo com um time meio duvidoso, com algumas contratações dos veteranos Diego Souza, Nenê, consegue fazer esses caras jogarem e novamente temos um projeto interessante começando. Diego Aguirre não termina o Brasileiro por uma sequência de resultados um pouco inferiores quando o time ainda estava entre os 4 melhores. E estamos nessa até hoje, né? Abortando projetos antes deles darem frutos. Encerro aí e deixo para o Luiz comentar em cima disso. Bom, eu já entrei em depressão depois disso daí. Eu assim, em primeiro lugar, sobre o São Paulo, eu fico chateado realmente, porque tinha muita coisa boa que ia acontecendo, e daí você quebrava a cara, porque parece que quem tá no comando do clube não tá interessado no bem-estar do clube. Em especial, a do Aguirre foi a mais decepcionante, né? Eu diria assim, se você pega, por exemplo, Ney Franco, pega até o próprio Muricy, eles, de certa maneira, cometeram erros, né? Deram umas vaciladas e tudo mais. Agora, o Aguirre estava fazendo tudo perfeito. Ele montou um time do jeito que dava para montar. Ele conseguiu extrair coisas que eu não imaginava serem possíveis do Nenê e do Diego Souza. Do Nenê, principalmente, a bola que ele jogou naquele primeiro semestre de 2018 foi um negócio impressionante. No segundo semestre, as condições começaram a acontecer e mesmo assim ele foi buscando alternativas e tudo mais. Então, demitir foi uma aberração. Mas, né, naquela altura do campeonato lá, eu já estava começando a ficar conformado com as coisas que a diretoria de São Paulo faz. Mas nem vale a pena falar de São Paulo, não, entendeu? Esse esquema é falar do Botafogo do Seedorf, time legal, time maneiro.
Na hora que começaram a falar todos os times aí, eu comecei a perceber como realmente todos os grandes do Brasil tiveram um ou outro grande time aí nessa década, né? E eu fiquei pensando, coitado do Botafogo, mas eu lembrei que teve o Botafogo do Seedorf. Como não, poxa? Botafogo do Seedorf, do Vitinho, Lodeiro, Gabriel, Dória, Rafael Marques jogando uma maravilha. Esse Botafogo, infelizmente, aumentou a dívida do clube a níveis estratosféricos e talvez o Botafogo esteja aí há uns 5, 6 anos sem conseguir fazer qualquer investimento mais alto, mas foi o grande time do Botafogo na década. É engraçado essa dicotomia entre financeiro e esportivo, né, para alguns clubes do Brasil. Eu não diria que ele fez essa dívida, mas ele fez a fundação, né, que é o mais importante. Depois veio o presidente Carlos Eduardo, o CEP, lá esqueci o sobrenome dele, que esse era bravateiro, entrou em briga aberta com o Flamengo quis até utilizar o Engenhão durante um tempo, que é a melhor coisa que pode acontecer para o Engenhão no Rio de Janeiro. Depois eu posso contar em detalhes qual é o impacto financeiro do Flamengo, por exemplo, no preço de camarote do Engenhão. E ele, por bravata, falou que não, e aí ele enterrou de vez financeiramente o clube, tá? Então, mas assim, esse Seedorf também tem uma... assim como o Flamengo do Ronaldinho, ele tem efeitos colaterais perversos. Pois é. Maciel, deixando o São Paulo um pouco de lado, talvez seja interessante para vocês, em termos de futebol brasileiro, quais foram os times que te agradaram? Bom, eu tenho um gosto pelo Vasco do Cristóvão Borges, lá no começo da década, embora o gol perdido do Diego Souza venha na memória junto, e aí então não quero lembrar tanto, mas aquele time era interessante, né? Revelou Dedé, Alain, né? Diego Souza estava jogando muita bola, apesar do lance perdido. Eu gostava bastante exatamente porque Dedé tinha liberdade para jogar ofensivamente, era quase líbero do time, né, com o Anderson Martins ali segurando atrás. O time sabia que o Dedé ia subir, então fazia as coberturas corretas, e foi, eu acho que o último bom time do Vasco. E o Cristóvão Borges fez aquele grande trabalho, né, depois não conseguiu se manter, mas era um time que eu gostava de ver, faria esse destaque. Também eu acho que até na lista de times brasileiros, né, que o Adriel fez no começo, eu acho que o Atlético Paranaense merecia ter sido citado, né? O atual time, basicamente, que tem 2 títulos, né? Então, ótima lembrança. Então, a gente tem que colocar ele nesse panteão dos melhores times da década também, que é um time, né, que a gente conhece bem e exatamente também revelou jogadores que a gente tem esperança, né? O Renan Lodge, né? O Bruno Guimarães. E o Atlético, eu acho que merece uma menção como um time que talvez tenha, devido, digamos assim, às humilhações que o futebol brasileiro sofreu no começo dessa década, há um pensamento meio revolucionário de separar treinadores e times de futebol entre obsoletos e modernos. Eu acho que se tem um time que abraçou isso de uma forma mais saudável, é o Atlético Paranaense, que ele é um time ousado, que tenta inovar em várias direções, tanto na questão dos seus contratos, que ele não segue, né, os outros times, faz as coisas de uma maneira única. Arriscou também usando lá o gramado sintético, e ele arrisca com treinadores. Ele está tentando encontrar uma linha, né? A linha dele é ser agressivo em termos de inovações. Ele joga o estadual com o sub-23, né? Eles realmente, eu entendo que o Atlético Paranaense é um laboratório muito interessante de futebol brasileiro, e eles estão colhendo os frutos, talvez, agora, desse risco que eles correm. Eles não são apenas, digamos assim, vamos pegar um treinador moderno. Não, eles têm uma linha de gente ousada, né, única, arriscaram vários nomes. Lembro até já, há algum tempo atrás, eles contrataram o Lothar Matthäus, né, como treinador. Eles não têm tanto medo de arriscar, e eu acho que é um exemplo mais saudável da tentativa digamos assim, de evoluir. Não apenas você tentar importar fórmulas prontas, mas eles estão tentando, dentro, né, do clube, achar uma solução. A trajetória do Atlético Paranaense nessa década. Legal. Luiz, eu vou pedir para você falar mais um pouquinho, que você falou pouco, mas com um pouco mais de entusiasmo, tá? Porque, bom, agora já são 8h37. Esqueça o Aguirre. Isso, esquece o São Paulo. São Paulo não existe, você é um torcedor. Não aconteceu. Isso, você é torcedor da Juventus. Mas aí, lembra da Champions League também, aí complica. Com um pouco mais de entusiasmo, 8h40, a família brasileira já acordou, tá, Luiz? Ih, rapaz, dormiu de vez. Mas é culpa dos assuntos, cara. Ah, é? Culpa dos assuntos. Então, vocês estão vacilando comigo. Me diga o que te alegrou nessa década no futebol brasileiro. Fala de coisas boas pra frente. O que me alegrou nessa década no futebol brasileiro? Ok, tentando deixar de lado tudo que meu time não fez. Tentando deixar de lado que o Corinthians ganhou uma Libertadores. O São Paulo teve um time que me alegrou
que foi o São Paulo do Kaká e do Ganso. E assim, por curiosidade, né, o que eu acho mais impressionante é como não tinha nada para dar certo aquele time, né? Porque o Muricy, ele tinha um histórico de fazer times que eram fortes defensivamente e tudo mais, né? E de repente São Paulo tinha ali uma reunião de Kaká, Ganso, Pato, Kardec, Luiz Fabiano, Michel Bastos. Eu fiquei pensando como é que um cara como o Muricy vai fazer isso daí funcionar. E funcionou. É impressionante que até hoje algumas pessoas elas atribuem o sucesso do time naquela época mais ao Kaká do que ao Muricy, dizendo que ele era o técnico de fato do time. Eu acho que isso é uma injustiça sem tamanho, mas era um timinho assim que jogava de um jeito que animava. Agora sim, né, eu acho que de maneira geral o futebol brasileiro, e aí é um assunto que eu deixo, né, pra gente conversar aí, ele passou meio um hiato aí junto com o futebol da seleção brasileira, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a seleção brasileira, ela começa lá em 2010, pra mim aquele Brasil era um time que era candidato ao título. O time do Dunga tinha tudo para ser campeão mundial e tudo mais, né? Demos um pouco de azar, francamente. E... Ganharíamos da Espanha. Ganhava. A gente deu azar. Aquela Holanda lá, que era um bom time, ganhou da gente num jogo que não foi 82, mas eu não sei se ganhava de novo, não. Mas de qualquer maneira, deu azar. Tava jogando melhor, tava jogando ontem, bem. aliás. Porque pra mim era o melhor jogo da seleção naquela Copa, até o primeiro gol. Então, a minha impressão na época era que no segundo tempo o Brasil tinha piorado, mas hoje não. Revendo, eu achei que, na verdade, o jogo continuou o mesmo. Simplesmente que aconteceu que a Holanda achou 2 gols ali. Deixa eu só aproveitar que vocês entraram no assunto seleção, a gente vai falar muito sobre seleção 7-1. Deixa eu só finalizar esse ciclo, então, falando do Palmeiras e do que eu gostei e não gostei no futebol brasileiro nessa década. Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras é uma coisa engraçada porque esses dias eu tava comentando com alguns amigos que, de alguma forma, eu me senti saudoso daquele Palmeiras ruim do começo da década, mas muito ruim mesmo. Vocês não imaginam que era aquele time de 2010 a 2014, mas é engraçado como os investimentos, o patamar financeiro, econômico que o clube alcançou agora, trouxe uma onda de soberba e de uma coisa assim insuportável de qualquer jogador, às vezes da base, que chega e não faz 5 gols num jogo, a torcida já trata de uma maneira totalmente inaceitável. Mas o Palmeiras, do começo da década, tinha muitas dificuldades para investir e ainda conseguia errar nos tiros que dava, né? Então, recontratou o Valdívia numa fase, num momento físico muito debilitado, por uma fortuna, na época 6 milhões de euros, imagina só no começo da década o peso de 6 milhões de euros, né? Contratou Wesley também por um valor parecido com esse, e aí a coisa desandou completamente, né? Aí eu costumo dizer que o Palmeiras ele cai em 2012, não cai em 2014 por um milagre, porque aquele time era, além de ser um time que tinha um déficit de talento muito alto, ele tinha muitos jovens jogadores. O Palmeiras colocou jogadores como Natan, um zagueiro que nunca mais atuou, né, no Palmeiras, até acho que merecia mais chances, Vitor Luiz, João Pedro, todos ao mesmo tempo, para decidir, para salvar um clube grande de um rebaixamento, imagine só, a pressão, né? E a partir de 2015 o Palmeiras tem um encontro, eu costumo dizer que é a tempestade perfeita para o lado do bem, para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem 3 coisas que mudam a história do clube: a Crefisa, a inauguração, né, do estádio, do Allianz Parque, e também o Paulo Nobre. Isso fez o Palmeiras sair de um time que tinha receitas ali por volta de 150 a 200 milhões para um time que hoje bateu 700 milhões de receita no ano. Então mudou completamente o patamar do time. Palmeiras contrata o diretor de futebol Alexandre Matos, conhecido pela sua ousadia no mercado, né? E se eu fosse falar aqui da gestão Matos, seria um episódio inteiro só disso. Mas para falar dos times do Palmeiras que eu mais gostei nesse período, eu diria sem dúvida o Palmeiras do Cuca, daquele primeiro turno de 2016, que era um time que tinha Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus no ataque, com Moisés e Tietê num nível fantástico lá atrás.
com o Mina e o Vitor Hugo marcando por encaixes de forma espetacular, né? 2 zagueiros feitos para esse tipo de defesa mais agressiva, e era um time muito gostoso de assistir. Mas o time mais robusto, mais confiável foi do Felipão, hein? Incrível como o Felipão conseguiu formar, a partir de uma base, é bom que se diga, né? Do Roger Machado, que ele manteve o desenho no 4-2-3-1, manteve algumas dinâmicas, alterou um pouco, deu mais liberdade pro Dudu, colocou um sistema defensivo muito eficiente, conseguiu implantar num período muito curto e montou um time. Ele montou um dos sistemas defensivos mais robustos que eu vi, digamos assim. O time, ele negava os espaços pro adversário de uma forma fantástica. Falando do futebol brasileiro como um todo, eu vou destacar o Grêmio do Renato, né, como eu disse no início, por ser talvez uma ode ao futebol brasileiro em todos os sentidos, né? Tem circulação da bola, mas também ataca de forma acelerada em alguns momentos. Ele faz muita posse defensiva, mas ele não fica fazendo aquele jogo de handball, como os times do jogo de posição costumam fazer. Ele não ataca com amplitude total, ele faz as suas assimetrias, né? O Renato tirou dos seus jogadores o máximo deles, do Luan, do Maicon, do Arthur, do Everton Cebolinha, né? Que substitui o Pedro Rocha e se torna esse jogador fantástico que é. Gostaria de falar nessa questão do futebol negócio, né? Sobre o Atlético Paranaense, como disse o Maciel muito bem, mas também sobre os times nordestinos. Talvez a gente tenha que citar aqui também o Fortaleza do Rogério Ceni entre os times da década, viu? Porque é um time que veio da Série C com um nível de receita das menores, né, do futebol brasileiro. Eu tava vendo, o Fortaleza arrecadou menos do que o CSA com TV, porque ele assinou um contrato com o Esporte Interativo, que era um contrato de Série C, e o Rogério Ceni fez um trabalho fantástico por lá. E os clubes nordestinos, quando você olha para os orçamentos, né? Bahia, Fortaleza, Ceará principalmente, mostrando que podem chegar a um patamar muito interessante nos próximos anos. E o Bahia do Roger, que é um projeto muito interessante para seguir nessa nova década que se inicia, né? Ou para alguns que se iniciará, a nova década que se iniciará no ano que vem. A gente vai esquecer de muitos clubes, não tem como falar de tudo em uma hora apenas, acho que a gente vai passar um pouquinho. Então, agora eu gostaria de perguntar se vocês têm mais alguma coisa para falar do futebol de clubes, senão a gente pode partir para o futebol de seleções. O que vocês acham? Eu queria fazer um comentário ainda na parte da administrativa, que explica um pouco que o sucesso de Atlético Paranaense e Fortaleza, inclusive do Grêmio, tá? Eu acho que essa segunda metade da década, ela tá traçando o norte. A gente está chegando aí passando dos 15 anos do campeonato de pontos corridos. E eu acho que agora quem não tiver uma base de estrutura financeira sólida não vai ser competitivo no Brasil. E cada vez mais, agora que vão entrar cláusulas de fair financeiro e tudo, isso vai ser mais... E você tem 2 clubes, assim, que hoje apostam... Assim, você tem, vamos dizer, 3, 4, talvez 5 clubes no Brasil com real capacidade de serem muito grandes acima dos outros. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. O quinto seria o Vasco, mas o Vasco, se você pega as pesquisas de torcida, a torcida dele está em queda. Então, é questionável se o quinto time seria o Vasco. Para mim, eu ficaria nesses 4. Esses 4, com um trabalho de reestruturação interna, eles vão ficar grandes e competitivos. Os outros têm que arrumar um outro jeito. O Grêmio e o Atlético Paranaense é que determinou qual é o norte, que é o seguinte: eu vou ser do tamanho que eu consigo ser. Então, eu não vou ter uma competitividade linear, mas eu vou, de vez em quando, montar bons times e chegar ali. Vou beliscar uma Copa. Agora, você vê, o Atlético Paranaense, no pontos corridos, não é lá... O elenco, ele não consegue montar um elenco que sustenta um campeonato de 38 rodadas contra Flamengo e Palmeiras. O Grêmio, que já está num patamar de investimento e seguiu esse caminho um pouquinho depois, mas tem uma... Assim, o Atlético Paranaense é um time da grande Curitiba. O Grêmio, pelo menos, é um time do Rio Grande do Sul e tem lá a diáspora gaúcha lá no Centro-Oeste, que ele pega um pedaço. Então, assim, você consegue gerar receita para atravessar um caminho dele. O que acontece quando você não consegue? Acontece exatamente como o Marcel descreveu que foi o São Paulo. Você gasta demais, monta um time, se arrebenta todo financeiramente, começa a atrasar salário e tudo, e aí você desmonta o time para pagar o salário que você não pagou na hora que devia. Inclusive porque a conta que geralmente o pessoal faz ali, a maioria é amador, é quanto vai custar para trazer o jogador, para pagar ali a rescisão do contrato. E o cara tem que fazer a conta de quanto vai pagar a rescisão do contrato mais X anos de contrato dele. Inclusive, se vale a pena trazer um cara de 35 anos,
e dar um contrato de 3 anos. Isso é um total absurdo. Isso é um negócio que eu sei que no Flamengo, depois de 2013, não acontece. Não existe jogador de 35 anos no Flamengo com contrato com mais de 2 anos. E para o cara assinar 2 anos, ele tem que rebolar. É 1 ano, a proposta do Flamengo é mais um ano de contrato. Mais um ano de contrato. Porque o cara que tem 35 anos pode não ter 2 anos de futebol pela frente. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que é fundamental e eu acho que vai determinar os próximos anos. Tá? A gente não vai ter mais doping financeiro sustentável. O Cruzeiro aí está como exemplo do Cruzeiro está em situação falimentar. O Cruzeiro, apesar de ser associação sem fins lucrativos, ele corre o risco de ser fechado por insolvência. Corre sérios riscos de ser fechado por insolvência. É muito mais grave do que então, a gente imagina. Exatamente. O Alex Rangel comenta isso no Twitter, vocês devem seguir ele, que é um cara da Ernest Young que trabalha nesses clubes. Sim, eu sigo, é muito bom. Eu te cortei pra gente fechar esse ciclo dos clubes. Queria que você voltasse, então, a falar sobre seleção. E você estava falando sobre a seleção do Dunga. E incrível como o Dunga pegou o que muita gente diz que é a maior entre-safra. Eu discuto, eu acho que 2014 era uma entre-safra ainda pior. Mas a maior entre-safra do... É que 2014 tinha o Neymar, né? Mas enfim. Exatamente. E ele conseguiu montar um time muito robusto, né? Um time muito interessante. O que você tem a dizer a mais sobre a seleção de 2010? Então, a equipe do Dunga, olha, eu gosto bastante ainda daquele time, assim, em termos de... Era um time muito competitivo, feito para ganhar. E o Dunga fez o que tinha que fazer com um time que não tinha, né, super estrelas em seu auge, né? Tinha o Kaká, mas o Kaká já não era mais o Kaká de 2006, 2008, né? Era um Kaká com menos poder de explosão, né? Então... Eu até fui rever, né, exatamente porque a gente tem uma memória, né, clara do Brasil recente, eu tenho uma memória clara de 2014, né, trauma a gente guarda, né, mas 2010 eu já não me lembrava tão bem dos detalhes daquele time, eu assisti essa semana os joguinhos, né, e eu vi que o Brasil, então, era um time que o objetivo era ganhar, não era realmente fazer espetáculo, o objetivo não era. Eu vi Brasil e Chile. Uma das coisas que me chamaram a atenção é que o Brasil simplesmente não tinha a menor vergonha de jogar bola direta para o Luiz Fabiano ganhar dos zagueiros. Era essa a saída de jogo do Brasil em todos os lances. Eu até fiquei curioso e fui ver Brasil e Holanda para saber se o time jogava assim ou era um planejamento contra o Chile. E era um planejamento contra o Chile, porque a zaga do Chile era mais baixa, ela tinha desvantagem física contra o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano ganhava todas contra o Chile. Contra a Holanda, o Brasil só fazia isso quando os atacantes holandeses pressionavam os zagueiros. E o Luiz Fabiano ganhava contra a Holanda uns 50% das disputas. Contra o Chile, ele ganhava 90%. Então, dava para se ver que o time era planejado, vamos dar chutão para frente? Vamos. Porta crítica, certo? E o time era montado isso, tinha uma defesa sólida, ele ia ficar em bloco médio. Quando o adversário chegasse em uma certa zona, a marcação apertava de uma vez. Os jogadores de defesa eram de primeira linha, né? Nós tínhamos o Lúcio no auge, né? Juan, Maicon, os volantes Gilberto Silva também no auge, jogando com Felipe Melo, que jogava muita bola, é doido, mas jogava muita bola. Quando não jogava Felipe Melo, jogava Ramírez também, que estava com uma fase muito boa. Elano começa a Copa, né? Ele se machuca contra a Costa Rica, joga Daniel Alves no meio. Então, assim, não dá para dizer também que era uma equipe fraca. Era um time forte, porém que não tinha aqueles craques que nós estamos acostumados de resolver o jogo sozinho, né? Seria o Kaká, mas o Kaká já não estava mais nessa forma. Luiz Fabiano não é craque, era um grande goleador, um jogador muito bom, mas nunca considerado craque. Jogava no Sevilha, né? A gente está acostumado em ter o centroavante do Barcelona, né? Do Real Madrid. O Robinho sim, talvez o grande craque daquele time tenha sido o Robinho. O Robinho jogou uma grande Copa do Mundo, mas exatamente, o Robinho não era um jogador desse nível de melhor do mundo, embora realmente jogasse muito bem pela seleção, muitas vezes chegando perto de ser esse jogador que resolvia os jogos, né? E o time tinha essa estratégia. Na verdade, quando a bola chegava por algum acidente no último terço, a aproximação de Robinho, Kaká, Luiz Fabiano, Daniel Alves chegando de trás, os laterais passando, virava o futebol brasileiro ainda bonito e tal, mas a maneira de chegar da defesa para o ataque não era muito estética, né? Geralmente jogava-se a bola para frente, e aí ganhava-se a segunda bola, né? Luiz Fabiano ia lá, disputava, os volantes subiam, ganhava a segunda bola, ou então
jogava-se a bola pro Maicon para ele ir no modo tanque e levar a bola para ataque. E o Maicon conseguia achar escanteios laterais, alguma coisa, ou às vezes chegava sozinho na linha de fundo. Maicon jogava também, basicamente era um homem só do lado direito, ele resolvia sozinho. Então tinha também seus valores individuais que eram muito bem utilizados. E aquele time parecia feito para bater a Espanha, porque era exatamente o que ele queria, um time que jogasse com a linha defensiva alta, tentasse tocar a bola no meio de campo para cometer erros, ser desarmado por Felipe Melo e Gilberto Silva, bola rápida em Kaká, Daniel Alves, jogadores que pensam rápido, passam rápido, para Robinho e Luiz Fabiano resolverem na frente. O jogo contra a Holanda que eu revi, tive uma impressão diferente do que eu tive na época. Para mim, um jogo muito interessante de se ver, porque é uma batalha de nervos. Na verdade, os dois times são cautelosos, os dois não se abrem, mas eles vão minando o adversário. O Brasil faz um bom primeiro tempo, consegue umas 4 chances de gol, claras, mas só faz um gol, né, o gol do Robinho. Felipe Melo está jogando muito bem. E, aliás, com o Felipe Melo, o Brasil tinha até uma saída de bola pelo chão, quando ele conseguia pegar a bola sem pressão, ele conseguia dar passes rasteiros no meio do meio campo da Holanda, encontrando Robinho, Kaká ali, livres. O time do Dunga tinha o Elano. O Elano se machuca no segundo jogo contra a Costa do Marfim. Então ele tinha mais poder de toque um pouquinho do que você está falando. Então, o Daniel Alves também tem, mas a questão é que eles pareciam não fazer isso como a principal escolha. O toque acontecia geralmente quando alguém ganhava a segunda bola, ela já estava no campo de ataque. Então aí eles começavam a tocar a bola mais rápido. Contra a Holanda, quando a Holanda se recua, o Brasil fica com 6 jogadores atrás e geralmente ele sai tocando por baixo. Contra o Chile, como o Chile vem para frente, ele vai nos dois modos, ou bola direta Luiz Fabiano ou Maicon no modo tanque. E o Brasil não tinha nenhum problema com isso. Fazia muito bem esse jogo. Luiz Fabiano era um leão, né? Batalhava por tudo. E esses meio-campistas ganhavam muito a bola no meio de campo. E a partir daí, com a bola já próxima do ataque, jogava no Kaká e o jogo brasileiro fluía. Robinho passava, você não sabia de onde o Robinho vinha. Aliás, uma coisa que eu acho interessante é que se dizia que o Brasil jogava em 4-2-3-1. Eu não consigo ver. Para mim, aquilo é um 4-4-2. Tá, o 4-3-1-2 no melhor dos casos, certo? Com o Kaká na ligação entre o meio campo e o ataque. Robinho era segundo atacante, né? Ele gostava mais do lado esquerdo, mas ele tinha liberdade total. Eu vi uma entrevista do Jorginho em que ele confirma isso, tá? Ah, sim, tem horas que ele confirma você vê claramente de cima, né, o meio campo fechadinho com 4 jogadores, assim, formando um losanguinho e 2 na frente. Uma coisa que eu acho interessante, que até talvez um contrassenso da história, porque o Dunga, por mais que ele seja dito, né, como um técnico que gosta de futebol feio, o que eu não concordo, mas você tá dizendo, e pelo que eu me lembro, era exatamente isso, que era um time mais direto, de ataque mais direto, sendo que, como jogador, o Dunga era dos sujeitos que mais gostava do passe. Inclusive, há uma estatística da Opta que apareceu pra mim no Twitter, em que ele tá ali com chave entre os volantes, né, e meio-campistas que mais passaram por minuto em Copas do Mundo. Coisa assim de 600 passes durante a Copa. Acima de Pirlo, acima de Xabi Alonso, de outros caras que também gostavam muito de ter contato com a bola. É interessante essa dicotomia. Bom, pelo adiantado da hora, eu vou pedir pro Américo falar sobre como o 7-1 influencia, falar bastante sobre 2014, né, a Copa e tudo mais, as escolhas do Felipão, e como que o 7-1 influencia o futebol brasileiro, não só de seleções, né, mas de clubes. Bem, eu acho assim, existe uma narrativa que já vem sendo assim cozinhada há bastante tempo, uma narrativa anti-CBF, que tem mais, que na minha opinião tem uma fundamentação mais política do que futebolística. Independente dos desmandos da CBF, do que seja, do que foi o Ricardo Teixeira, João Avelange, assim, eles são corruptos notórios. O que não quer dizer também que eles tenham sido maus administradores do futebol brasileiro. O João Avelange fez a FIFA crescer um absurdo e o Ricardo Teixeira pegou uma CBF falida, que foi justamente aquela CBF que não conseguiu organizar o Campeonato Brasileiro de 87 e transformou numa entidade rica. E ganhou 2 Copas do Mundo, assim, conseguiu montar uma estrutura. Então, assim, não quero defender o Ricardo Teixeira, mas o cara não é um incompetente completo, entendeu? Pelo contrário. Então, assim, essa narrativa foi sendo criada ao longo do tempo e até 2006 estava muito difícil bater, porque, assim, em 2002, você teve em 90, foi a primeira Copa com o Ricardo Teixeira, você teve lá a famosa Era Dunga.
Aquela Copa foi um desastre, mas depois o Brasil foi campeão em 94, foi vice-campeão em 98, foi campeão em 2002, 2006 terminou, perdeu para a França, que era um timaço, e fez uma Copa assim, bem razoável, e tinha um time incrível. Em 2010, aí eles apostam no Dunga como treinador. Eu acho que o Dunga fez um papel razoável para bom na seleção durante o período entre Copas, fez uma Copa razoável, perdeu para mim no jogo que tinha pior encaixe. E aí eles revertem com uma solução. Aí começa o discurso do futebol moderno, do que tem o tic-tac da Espanha e aquela história. E aí trazem na época o técnico que... Eles trazem o Mano Menezes, que tinha montado um time que jogava mais compacto, algumas visões de futebol europeu um pouco para a seleção brasileira. O Mano Menezes, uma vez eu vi alguém dizer que ele teve a trajetória do Benjamin Button, ele teve uma estreia excelente com o Neymar, Ganso, jogando muito contra os Estados Unidos. Depois a seleção ele começa a perder o controle do time, o time começa a ir mal, faz uma Copa América ruim, ele é demitido e aí a CBF olha lá para trás e contrata o Filipão, campeão de 2002, como técnico e como o auxiliar dele eles trazem o Parreira, que foi o campeão em 94 e que levou a Copa de 2006. O Filipão começa bem, ele organiza a seleção, garante a classificação, quer dizer, não precisa garantir a classificação para a Copa, ele garante uma Copa das Confederações, muito boa, ganha da Espanha de maneira avassaladora no Maracanã, onde eu estava, eu tive naquele 3-0, foi um dos melhores jogos que eu já assisti em estádio na minha vida, aquele jogo foi realmente incrível, monta uma seleção que parece muito forte para ganhar em casa, e na minha opinião, assim, eu concordo que em termos de entre-safra de craques, talvez seja menor do que 2010, mas tem um Neymar, faz uma diferença muito grande. Só que você tem, para mim, é a maldição de ganhar a Copa das Confederações, né? Você ganha a Copa das Confederações, você fecha o elenco um ano antes da Copa. Tem um jogador que cai de produção, se machuca e tudo, e aí você quer ficar repetindo aquela fórmula durante a Copa. Se você tem qualquer coisa que tira do prumo, nem sempre funciona. A seleção começa a Copa mal, assim, não mal, mas estava com o jogo encaixado, que a seleção, na Copa de 2014, eu não lembro de nenhum jogo que a gente fez assim, que foi, esse jogo o Brasil jogou bem. E aí fazia um jogo bom para ganhar da Colômbia, a Colômbia era um time respeitável, e aí acontece lá a tragédia do Zúñiga, para mim, que foi o que determinou o 7-1. A partir daí, o Filipão faz algumas escolhas que eu considero bastante questionáveis. Tá? Eu olhando aquele time da Alemanha era um time muito forte, muito rápido, que fazia uma marcação forte na saída de bola ali em bloco médio, e que tinha uma saída para contra-ataque muito veloz, com jogadores muito altos na frente. Quer dizer, ela podia tanto sair com bola longa quanto por baixo, que ela chegava bem. E o lado direito, que era o lado forte deles, que era onde subia o Lan, o lateral esquerdo não apoiava, era um zagueiro, era o principal lado do campo onde eles tramavam as jogadas de ataque. E ali era onde exatamente o Neymar ia criar o caos na defesa deles. Então a gente tinha até uma condição de jogo interessante para começar. Para piorar ainda mais, a gente perdeu o grande outro jogador daquela seleção, na minha opinião, que é o Thiago Silva. Que, aliás, pagou um preço altíssimo por ter chorado sentado na bola no final do jogo contra o Chile. O Thiago Silva faz uma besteira contra uma falta desnecessária, toma o segundo cartão amarelo, foi suspenso, não jogou. Então você tem uma zaga formada por Dante e Davi Luiz. Outra temeridade. São dois jogadores que se destacam pelo entusiasmo, mas para mim, assim, são complicados. E aí a gente tomou um gol no início, numa jogada ensaiada de escanteio, tomamos o segundo gol justamente na jogada para a direita deles e a defesa parou de funcionar. O Dante e o Davi Luiz, não sei, naquele ímpeto deles, começaram a querer correr para frente com a bola, o ataque se distanciou para receber o chutão, a bola caía no Fernandinho, cercado por três, porque o Fernandinho estava praticamente sozinho no meio de campo. Eu nem crucifico o Fernandinho por ter jogado mal. Fernandinho, coitado, naquele momento ali, ele foi o que pagou o pato de ter sido o único que guardou a posição para fazer a saída de bola. E aí a gente tomou mais 3 gols em 5 minutos e o jogo acabou. Teve mais jogo depois daquilo. Então isso serviu a narrativa de dizer que estava tudo errado no futebol brasileiro. O Ricardo Teixeira Seco já estava afastado por corrupção. E aí a gente agora está num ciclo de tentativas meio malucas. A gente teve o ciclo do técnico jovem, a gente teve o ciclo do técnico estrangeiro. Mas se a gente olhar o que funciona no Campeonato Brasileiro, tirando o Jorge Jesus, você teve
o Corinthians do Carille, que é o técnico jovem, o Jorge Jesus, que é o técnico estrangeiro, e o resto foi mais do mesmo. Para mim, por exemplo, o Flamengo, o pior período nesse período foi justamente com o Rueda. O Rueda, para mim, fez o pior trabalho dos técnicos que vieram no Flamengo. Os jovens foram melhores do que ele, e os velhos também. Eu achei melhor o Carpegiani, o Carpegiani não dá nem para avaliar, mas o Barbieri, o Zé Ricardo, o Dorival fizeram um trabalho melhor do que o Rueda. O Jorge Jesus, para mim, eu acho que como ele é um pragmático, a impressão que eu tenho do Jorge Jesus hoje em dia, que eu formei, foi a opinião assim, Jorge Jesus é um pragmático, ele não é um ideólogo. Ele funciona bem. E se está tentando impor uma ideologia ao futebol brasileiro. Eu acho que técnico tem que ser pragmático. Técnico tem que ganhar. Técnico recebe um elenco e tem que ganhar o jogo. Para isso, ele tem que montar um plano. Ele não vai mudar 100% do time do dia para a noite. Ele tem que montar o melhor plano de jogo para aquele elenco que ele tem. Se ele quer trabalhar montando o elenco para a ideia de jogo dele, ele tem que trabalhar no longo prazo. E aqui no Brasil, não existe trabalho de longo prazo. A imprensa gosta de dizer que não há... Ninguém dá tempo para trabalhar. A imprensa é a primeira a fomentar a demissão de técnico no Brasil. Sem dúvida. Eu costumo dizer que todo técnico é pragmático, tá? Inclusive o Guardiola, ele fala, olha, vocês se enganam em dizer que eu quero ficar tocando bola e que eu gosto disso. Não, eu quero ganhar. Tudo que eu faço é pensando em ganhar, né? E ele talvez, assim, tirando o Mourinho, ele seja o sujeito mais competitivo e que mais detesta a derrota, né, que existe no futebol. Marcel, fala pra gente já tá se encaminhando ao fim, mas fala aí impressões sobre a influência do 7-1 no futebol brasileiro. Então, eu concordo com o que o Américo disse. Até gostei da narrativa dele, porque parecia os relatos de como, por exemplo, quando você assiste como aconteceu um acidente de avião. Geralmente nunca é uma causa só. O acidente vai sendo construído com vários erros em seguida, né? Se um deles não acontecesse, estava tudo bem. O 7-1 também foi meio que construído assim, e a narrativa do Américo tem essa cara desses laudos, né? Então começou lesão do Neymar, pênalti do Thiago Silva no primeiro jogo, né? O fato também do Fernandinho jogar, né? O titular era Ramírez, né? E no final joga Fernandinho. A escolha do Filipão por Bernard, né, que também é extremamente questionável. E a maneira como... Mas também o fato de o Brasil continuou tentando jogar da mesma maneira, mesmo estando desfalcado. Talvez a estratégia do Brasil funcionasse melhor com um time titular completo do que com aquele time desfalcado contra a Alemanha, que ela sim estava completa e tinha se encaixado durante a Copa. A interpretação, realmente, a imprensa basicamente usou o vexame como o argumento final, e até eu mesmo na época engoli por um tempo, de que talvez o futebol brasileiro estivesse um passo atrás do resto do mundo no sentido de uma evolução. Nós somos, né, a máquina de escrever, né, os times são os europeus são os computadores. Na verdade, o que a experiência mostra, o que a gente vendo futebol vê, é que não é exatamente o que ocorre, né? Nós estamos com uma dificuldade de lidar com uma seca na formação de craques, de jogadores que têm realmente o estilo brasileiro, e estamos sofrendo por isso. E essa queda técnica, né, de ter Neymar como Adriano, Kaká, a geração anterior não foi tão... Ronaldinho Gaúcho não jogou tanto tempo quanto, né, quanto se esperava. Neymar foi obrigado a carregar a seleção nas costas mais jovem do que o normal, na idade em que ele jogou em 2014, Ronaldinho Gaúcho era um coadjuvante de luxo em 2002, né? Então você a gente vê a diferença, né? O time liderado por Rivaldo e Ronaldo. Então o Neymar já era o responsável, né? O craque do time, o cara que carregava a camisa 10 e tinha que resolver. Então nós vemos isso, mas por outro lado, realmente esse peso ficou forte, até a torcida eu acho que admitiu isso, vendo a Alemanha jogar. Associaram também, na minha opinião, erradamente, o futebol alemão do 7-1 a uma influência do Guardiola, outra conexão que para mim é completamente desvairada, porque o Guardiola havia, né, feito uma temporada no Bayern de Munique, mas essa Alemanha era uma versão um pouco mais madura, um pouco mais completa, mas que era o time que usava ainda, tinha o estilo da Alemanha de 2010, né, que tinha encantado com o estilo de jogada que ela usou para fazer os 7 gols no Brasil. Ela já havia feito algo similar com a Argentina
né, em 2010, né, 4-0, fez um gol de bola parada no começo, a Argentina veio e ela trucidou nos contra-ataques, poderia ter sido 5, 6, 7 aquele jogo também, certo? Então a Alemanha já estava lá. Aquilo é o futebol alemão, aquilo para mim é muito mais o Bayern de Munique de Heinz, né, que numa temporada antes, do que o Bayern que o Guardiola estava construindo. Mas conseguiram conectar a derrota do Brasil ao Guardiola, o que já também conecta a derrota do Santos do Muricy, aí sim, pro Guardiola, né, pro Barcelona do Guardiola também foi um massacre, né, mas aí também a gente, o que também não faz sentido devido à diferença técnica, né, que havia entre o Santos e o Barcelona do Guardiola. E então construiu essa narrativa. E a primeira vítima dela, para mim, foi o Cuca no Palmeiras. Já, né, pouco depois, Cuca vem, faz os encaixes longos e dizem, é o passado. Foi aí que eu comecei, para mim começou a ficar claro o que estava acontecendo. Começou-se a definir qual era a maneira correta, o que apontava para o futuro, qual o jeito correto de fazer futebol. A imprensa empurrou bastante essa narrativa, a torcida absorveu parte disso, os dirigentes também, isso justifica algumas treinadores da base também têm essas ideias, estão formando jogadores de maneira diferente, a gente vê os times da base jogando um jogo muito mais posicional do que de costume, aliás, são mais times jogando em jogo posicional nos torneios de base do que um jogo mais fluido, né, com menos posições fixas, que era o mais comum. Tática passou a ser um assunto maior, aliás, até por isso que a gente está conversando aqui, mas muito tática do ponto de vista, os números, posse de bola, uma maneira, vamos dizer assim, esquemática, né, de pensar tática, e não exatamente de entender a estratégia momento a momento, a adaptação às situações, que também faz parte, e é um aspecto renegado, e principalmente também a conexão, né, da tática com a tradição local, porque a tradição forma as primeiras, digamos assim, as primeiras sinapses, as conexões, a maneira como se entende as coisas, e é muito difícil você reverter esse tipo de coisa, que é um assunto, eu acho, até para outros podcasts, a gente falar da tradição, do efeito da tradição futebolística, exatamente do brasileira, e como ela é diferente, né, dos modelos que se tenta importar. Então o Brasil começou a tentar importar fórmulas, ou tentar treinadores jovens que estavam também um pouco encantados com esse discurso. A gente teve, por exemplo, exemplos, né, como o Palmeiras do Roger Machado, com o Dudu, né, jogando como ponta holandês, preso à linha lateral, né, que são coisas que realmente não aconteciam antes, nem mesmo quando treinadores estrangeiros eram contratados. E eu acho que isso, bom, pode ser localmente um mal, mas eu ainda tenho uma visão otimista de que esses erros ainda podem gerar, nesse caldo, uma adaptação e uma versão genuinamente brasileira do nosso jogo, mas mais preparado, talvez, para enfrentar escolas estrangeiras. Mas esse período de encantamento, um certo academicismo, vai tá trazendo, no curto prazo, um prejuízo, certo? É que eu acredito sempre que a seleção natural acaba agindo, as vitórias, quando a realidade acaba cobrando preço, o preço dói, mas o que fica, né, no final é algo que funciona. Eu concordo com isso sobre a seleção natural, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas. Eu acho que, assim, se a gente estivesse olhando com um pouquinho mais de critério, por exemplo, o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo, a gente estaria olhando com um pouco mais de benevolência para os técnicos brasileiros. Só que a gente está olhando com um viés completamente... Nós não, né? Mas a imprensa, assim, a história que está sendo construída é um viés completamente na linha da resposta ao 7-1, e é como se o Jorge Jesus tivesse mudado tudo em 6 meses que o Flamengo fazia, que não tivesse construção nenhuma do Abel na formação da forma de jogar do time que existe, e que inclusive a torcida nega, porque um dos problemas do Abel vir pro Flamengo é porque ele é um técnico identificado com Fluminense e Vasco, como jogador com o Vasco, como técnico com o Fluminense. Então, assim, tem que tomar muito cuidado de como a gente vai ter essas lições aprendidas. A minha visão é que ainda existe, que ainda vai se fomentar durante algum tempo essa visão, e que hoje a gente está numa condição um pouco perigosa. E aí o sucesso do meu time pode ter um efeito bem negativo no que a gente vai ver para frente. Mas vamos ver agora como é que vai ser esse ano com um bando de técnico estrangeiro aí. Inclusive o companheiro de mesa do cara lá, do dono daquele blog Lateral Esquerdo, vai ser técnico do Santos. E a gente tem muito assunto, ainda bem, né? A gente ainda tem muito assunto para outros episódios. Só para arrematar, eu queria dizer que, por um lado, eu considero muito interessante a vinda dos técnicos estrangeiros, principalmente os sul-americanos, tá?
por uma questão de variação tática, então muitas vezes se falava, e é verdade, os clubes brasileiros sofriam na Libertadores porque de repente enfrentavam um time que jogava de uma forma completamente diferente que ninguém tinha visto, porque os técnicos brasileiros têm as suas diferenças, mas são todos técnicos brasileiros. Algo que aconteceu na Inglaterra também, né? Que era um país mais fechado, assim como o Brasil sempre foi fechado para estrangeiro. Então eu considero muito rico, acho que enriquece o futebol brasileiro ter variações táticas, e acho que até pela questão econômica, né, que os clubes estão, a globalização é inevitável, né? Quando você tem dinheiro, você vai buscar o melhor, não só do país, mas o melhor do que o mundo pode oferecer. Aconteceu na Premier League, aconteceu em La Liga em algum sentido, nas grandes ligas europeias, e vai acontecer inevitavelmente no Brasil. Por outro lado, eu costumo dizer que foi bom assim, foi engraçado acompanhar as teses que caíram por terra. Logo que o Renato é anunciado, a pessoa já... Eu acho que, assim, eu sou muito liberal em termos de opinião, tá? Eu acho que a pessoa pode ter a opinião que ela quiser, sou totalmente contrário. A gente tá aqui pautando e medindo a opinião dos outros, mas eu acho que quando a pessoa define um profissional e diz, não vai dar certo, eu já coloco os dois pés atrás e falo, esse sujeito não me agrada. E aconteceu, né, com o Renato. Não vai dar certo, é passado, é superado, vai ser um desastre, o Grêmio vai cair pra Série B. E aí o Grêmio foi o melhor clube brasileiro durante 2 anos e meio, 3 anos. E o Felipão eu me lembro muito bem. Quando o Felipão é anunciado, nossa, a imprensa inteira, quase, poucas exceções, né? Inclusive alguns dizendo com todas as letras, cuidado, o Palmeiras vai cair pra segunda divisão mesmo com esse time, porque o Felipão tá totalmente atrasado. Sendo que o Felipão lá na China, com o Cannavaro, com o Marcelo Lippi, com o André Vilas-Boas, disputando com todos esses técnicos, ele era tricampeão chinês lá no Guangzhou, né? Mas o pessoal não sabia. E aí o Felipão chega e estabelece o recorde no brasileiro de pontos corridos de invencibilidade. Então é divertido, por um lado, acompanhar esses extremos, né? Esses extremistas determinando o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, e vendo cair por terra, porque o futebol é a pluralidade, o futebol é a riqueza, é esse desfile de ideias diferentes que forma esse esporte tão incrível. Luiz, em relação ao ciclo de 2018, eu queria que você contasse pra gente mais ou menos o que aconteceu, suas impressões sobre isso. O ciclo para a Copa de 2018, ele foi muito cheio de altos e baixos. Então ele começou com um Dunga que me deixou chateado, porque eu tava com o Dunga de 2010 na memória. E eu gostei do trabalho do Dunga em 2010, né? Aquele que parecia um time, a concentração, o comportamento coletivo parecia de um time. O Dunga, ele conseguiu fazer um negócio raro, na minha opinião, né? E ele não conseguiu fazer isso dessa vez, quando na volta dele. Então o Tite entrou e já no primeiro jogo, aquele 3-0 em cima do Equador, não foi lá um grande jogo, mas já mostrou a base do time que seria o dele, né? Então você tinha o Gabriel Jesus na frente, você tinha o Neymar de um lado, você tinha o William do outro, depois o William saiu para chegar o Coutinho jogando ali na direita, o Renato, o Paulinho, o Casemiro. Na defesa teve mudanças, né? Jogou o Marquinhos no primeiro jogo, mas depois entrou o Thiago Silva. Mas a base era aquela. E o time, com o passar do tempo, foi melhorando, foi ganhando mais entrosamento, o funcionamento coletivo eu achava maravilhoso. E acima de tudo era isso. O que eu mais gostava era como realmente era um time gostoso de ver jogar. É a minha seleção preferida de todas as que eu vi. Se você for pensar, a seleção de 2005, ela tinha craques históricos. Você tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, você tinha o Ronaldo, você tinha o Adriano. O Ronaldo acho que nem tava, né? Mas enfim, você tinha um negócio assim que foi épico. Mas essa seleção, na minha opinião, ela era melhor. Ela tinha um funcionamento coletivo melhor, ela era um negócio sensacional, francamente, né? Você tinha laterais, elite da elite, você tinha um craque top 20 de todos os tempos ali na frente, você tinha bons coadjuvantes para ele, você tinha uma zaga espetacular, um goleiro espetacular, você tinha o Casemiro, o meu gênio defensivo. Então era um time que funcionava acima de tudo. E daí você chega na Copa do Mundo e é absolutamente frustrante. Eu olhava os jogos e eu ficava berrando no travesseiro enquanto eu assistia as partidas, né? Então eu não conseguia entender, francamente, né? Por que um negócio que funcionava tão bem, de repente ele fazia aquilo? Foi a mesma sensação que eu tive em 2014, né? E certa vez eu vi o Igor comentando algo a respeito da mudança, né? E ele falou, o Tite, ele viu que o Brasil tinha suas dificuldades para enfrentar defesas fechadas e ele resolveu fazer mudanças para tentar compensar isso. Verdade, provavelmente foi essa a sensação dele,
provavelmente foi isso que ele fez a mudança, mas ele fez a mudança de uma tal maneira que ele jogou no lixo tudo que ele estava fazendo de bom, certo? Foi pro lixo, e ele começou algo novo. Foi um início de trabalho logo no começo da Copa do Mundo. Uma Copa onde o Brasil ele era um dos favoritos para a Copa, né? Na verdade, o caminho foi aberto para a França, né? Porque o Brasil, que era um dos favoritos, fez isso. A Espanha, que era uma das favoritas, na minha visão, resolveu trocar de técnico em cima da hora também. Então, foi um pior que o outro ali. Então, não consegui ver coerência na tomada de decisão feita pelo Tite ali na hora da Copa. Para mim, existe o Tite das eliminatórias e o Tite da Copa do Mundo para cá. Que o que eu ia dizer é muito semelhante, que o Brasil fez igual à Espanha. A diferença é que o treinador que assumiu as vésperas da Copa vive na mesma carcaça que o anterior, que é a carcaça do Tite. Mas parece outro homem. Lógico que existem justificativas para algumas mudanças, né? Especialmente o corte de Daniel Alves, né? Que era muito importante na saída de bola que o Tite utilizava nas eliminatórias. A Renato Augusto não está numa grande fase, então a ideia de tentar encaixar o William e Felipe Coutinho, em vez de substituir Renato Augusto por outro meia, foi uma escolha. Mas ele acabou realmente sacrificando muito do que ele havia criado. Principalmente, por exemplo, o William fez uma péssima Copa do Mundo porque ele passou a jogar como um ponta aberto lá, encostado na linha, por escolha do Tite. Na verdade, os melhores minutos do Brasil na Copa foi exatamente quando o William decidiu, aparentemente, simplesmente desobedecer as ordens e voltar a jogar no estilo eliminatórias, que foi o segundo tempo contra o México. E de repente apareceu aquele William das eliminatórias, o time fluiu e as coisas aconteceram. Ali até meu coração bateu mais forte, tive esperança de que a gente ia ter o time ia encaixar daquela maneira e íamos progredir para uma final da Copa do Mundo. E infelizmente o time voltou, né, a jogar contra a Bélgica da maneira que sempre jogava, jogou bem dentro daquele estilo, foi uma boa partida. Não foi o time das eliminatórias que nós, né, aprendemos a admirar e a amar, que jogava aquele futebol, né, tipicamente brasileiro, que extraiu o máximo dos nossos jogadores. Foi uma boa partida, mas nós nunca saberemos o que seria se o Tite tivesse mantido o estilo anterior. Então, realmente, eu também estou bem chateado com o Tite por simplesmente não ter confiado naquilo que ele mesmo fez. E a gente pode conjecturar que isso ainda pode ser um efeito permanente do 7-1 e da interpretação social que teve, de que o jogo brasileiro era ultrapassado, de que teríamos que importar fórmulas estrangeiras para poder enfrentar, né, as equipes europeias de elite. E talvez um pouco disso tenha realmente sido absorvido pelo Tite e ele tenha sentido essa necessidade de abandonar o estilo de jogo que ele conhecia, aquela forma de atacar, aquela saída de bola sustentada, né, o ataque usando o lado forte, o lado esquerdo, para às vezes inverter pelo lado direito ou resolver a jogada do lado esquerdo mesmo. Isso ele abandonou e fez um time um pouco mais estático, né, mais posicional na Copa do Mundo, que eu acho que vem fazendo isso até agora e a gente sente, né, que os jogadores não rendem mais tão bem quanto antes e essa coisa meio frustrante, né, de ver a seleção jogando dessa forma congelada, e a gente conhece, que sabe que os jogadores são capazes de fazer mais do que isso. Então é isso aí, foi um negócio horrível, mas a seleção foi indo pra frente, porque mesmo sem o Daniel Alves, né, o Fagner não é ruim, ele é bom jogador, ninguém ia conseguir substituir Daniel Alves, então dentro das possibilidades foi algo decente o que o Fagner fez, e a seleção foi indo e chegou o momento de enfrentar a Bélgica, e a Bélgica ela tinha algo que o Brasil não tinha, que era 2 jogadores entre os 10 melhores do mundo naquele momento. Então nós enfrentamos uma seleção que a gente tinha que enfrentar com seriedade. E eu acho que o Brasil fez isso. O problema foi que o Brasil, ele deu campo para a Bélgica, eles se aproveitaram disso porque eles têm no De Bruyne o melhor gestor de contra-ataques do mundo hoje em dia. Talvez lá na época do Mourinho no Real Madrid, o Ozil fosse esse cara, mas hoje para mim é o De Bruyne. O Hazard, que embora tenha feito um jogaço, acabou não sendo tão decisivo, mas o Lukaku foi. E o homem do jogo que foi o Courtois. Então caímos de pé. Se tivéssemos o Neymar em melhor forma e o Daniel Alves, seria diferente? Talvez.
provavelmente, eu diria. Mas o mais frustrante foi o que o Tite fez. É absolutamente imperdoável. Eu não consigo. Na minha opinião, o Tite ele tinha que ter saído da seleção acabando a Copa do Mundo, porque foi ridículo. Eu acho o Tite um ótimo técnico, excelente. O que ele fez, na minha opinião, desclassificatório, eu tirava... Pra mim, ele nunca mais voltava pra seleção. Amigos, muito obrigado. Ótimo domingo pra vocês, pra quem vai curtir, pra quem vai descansar. Sempre um prazer. Grande abraço pra vocês. Abração. Bom domingo aí também pra vocês. Falou, pra tudo vocês de bom. também. Agora eu vou botar meu equipamento e jogar meu futebol. Vai lá que hoje... Eu vou me Porque preparar. falar é bom, mas jogar é melhor. Sim. E eu vou pro meu ócio criativo agora. Que beleza. Pensar no que fazer. Aproveita que hoje o tempo tá propício pra você fazer uma intensidade bem maior, né, viu, Américo? Aqui tá nublado hoje também. Geralmente, mas a nossa pelada tem uma tradição de abrir o sol na hora que a gente começa a jogar. Meu Deus do céu, imagina só. Falou, amigos, um abraço. Falou. Abraço.